amado Pai Celestial, quão gratos nós somos por termos Tua palavra aberta diante de nós. Quão gratos somos pelo Teu bendito Espírito Santo a ter preservado, escrita em nossas mãos, porque as Tuas palavras são Espírito e são vida. Por isso te pedimos, Senhor, que queremos sorver com abundância a vida que há na Tua palavra nessa noite de comunhão. Que o Senhor mesmo assopre novamente pelo Teu Espírito e a implante nos nossos corações, para que sejamos por ela governados. Colocamos esse ambiente nas Tuas mãos, te suplicando que nada interfira com os Teus propósitos sobre nós e entre nós nessa noite de comunhão na Tua palavra. Guarda-nos, livra-nos de todo mal-estar, cansaço nesse fim de dia e, sobretudo, que possamos, Senhor, ainda que seja nas orlas de Tuas vestes, realmente Te tocar. Assim nós temos toda a nossa expectativa voltada para o Senhor mesmo. Prevalece nessa comunhão. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Queridos irmãos, vamos encerrar hoje esse capítulo 9, para que na próxima reunião um passo além possa ser dado nesse preciosíssimo evangelho que temos estudado e que temos sido tão enriquecidos com a palavra do Senhor através desse magnífico evangelho. Nós iniciamos nossa leitura a partir do verso 43, segunda metade, porque ele inicia uma nova sessão nesse capítulo. E nós vamos ver como que essa última sessão, ou essa última metade, praticamente, desse capítulo, se divide e quantos princípios preciosos há aqui para nós considerarmos diante do Senhor em meditação, oração, e que essa realmente não seja uma noite apenas de perscrutar a palavra, de estudo da palavra, mas que o Senhor possa nos levar a meditarmos nesses princípios que iremos recolher nesses versos finais desse capítulo 9, tão ricos, à medida que examinarmos, que o Senhor nos habilite então para podermos tocar em tudo isso. Primeira coisa é que precisamos fazer um pequeno preâmbulo, bem resumido mesmo, sobre o que foi dito nas reuniões anteriores, que tem a ver, veja aí, com a transfiguração, a partir do verso 28, já foi amplamente compartilhado, e em seguida nós temos verso 37, vá conferindo por favor comigo, esse relato que também já foi compartilhado conosco de maneira tão rica, tão edificante, tão preciosa, sobre esses atos nessa cura desse jovem possesso. Nosso irmão, no caso, usou a narrativa de Marcos, que é bastante mais extensiva sobre esse evento. Então, nós temos aí dois antecedentes para o que nós vamos entrar aqui. O que aconteceu ali no monte que nós já vimos? Uma cena espetacular de glória. Claro que ninguém poderia produzir ou promover essa cena que não o próprio Filho de Deus, porque ele simplesmente é quem ele é. Ele é o resplendor da glória, como diz o autor de Hebreus, capítulo 1. Então, ele dá o privilégio para aqueles 3 discípulos, e com uma finalidade específica, Pedro, Tiago e João, finalidade que já foi também amplamente compartilhada, para que eles vissem algo do que ele é. Lembrando que não há nada nesse registro que sugira que nosso Senhor subiu ao monte para ser transfigurado. Embora nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos sobre as questões das percepções do Senhor, porque nós estamos falando sobre as percepções do Filho de Deus, que se fez homem, né? Um homem absolutamente santo em sua mente, seus sentimentos. Não havia nada nele que promovesse qualquer obstáculo para ele compreender qual era a vontade de Deus, qual era o caminho de Deus, embora ele devesse ter que fazer isso ativamente.
Ele não compreendeu a vontade de Deus, nosso Senhor Jesus, na sua jornada. Ele não compreendeu a vontade de Deus de modo automático, nunca. Porque, do contrário, ele seria um homem diferente de nós. Ele seria um super-homem. Ele teria que, sim, buscar a vontade de Deus a cada passo, e até mesmo, como os evangelhos são extensos em registrar, ele se retirava e ia para o monte e para lugares desertos muitas vezes, passando inclusive noites inteiras e madrugadas inteiras em oração. E nós diríamos, por quê? Se ele fosse um homem que conhecesse tudo, absolutamente, sobre tudo, no que concerne a Deus. Então temos que ter tanto cuidado quando meditamos na beleza desse nosso Salvador, o nosso Redentor. Porque sim, ele viveu uma vida humana em tudo que isso significa. Colocando até mesmo sua vontade humana, já que se ele não tivesse vontade, ele não seria homem, como nós, com espírito humano, alma humana e corpo humano. Então ele submete a vontade dele a tudo o que ele passo a passo ia conhecendo da vontade de Deus. E o pináculo disso é o Getsêmani. Quando ele diz, não seja feita a minha vontade. Veja, ele tem uma vontade. Mas sim seja feita, cumpra-se em mim a tua vontade. Por isso ele viveu como viveu. E triunfou como triunfou. E nos representou como representou. E nós podemos olhar para ele e realmente dizer, há um homem nos céus em glória. E ele é âncora de nossas almas, precursor, segura e firme. Então, ele sobe no monte para orar. E o texto diz, enquanto ele orava. Está aí no início do texto que você tem aberto diante de você. No verso 28 em diante. Então, o seu rosto se transfigurou. O seu semblante foi mudado. E tudo mais que aconteceu aí, até mesmo suas vestes resplandeceram de brancura, como diz um outro evangelista. Então, a glória no monte, como já foi compartilhado. Aqueles visitantes celestiais, que cena magnífica também, Moisés, Elias, que já tiveram antecipadamente o privilégio que outros santos ainda não tiveram. Apenas Enoque, que foi trasladado, Moisés e Elias, apenas os três, já tiveram um privilégio antecipado, que todos os santos na vinda do Senhor terão. Os que já dormem no Senhor e os que estiverem vivos e que serão transformados. Como nós também já, graças ao Senhor, somos amplamente convictos, porque essa é a palavra do Senhor, né? Mas Enoque, Moisés e Elias já desfrutam esse privilégio antecipado. Qual é? Eles já têm corpos glorificados. Então Moisés e Elias, dois deles, se apresentam no Monte da Transfiguração. Muito provavelmente o Monte Hermon, nas bandas de Cesareia de Filipe. Então, aqueles visitantes celestiais encontram o Senhor, essa cena também tão bonita já foi compartilhada, o significado disso para eles. Moisés falou em Deuteronômio capítulo 18, ele escreveu que viria um profeta depois dele, que seria o profeta. Levantado pelo Senhor, que todo o povo de Deus deveria ouvi-lo, porque ele é o profeta, e não apenas um profeta. Moisés falou sobre ele. Elias é o representante do ministério profético no Velho Testamento, representando todos os profetas. São 17 livros proféticos no Velho Testamento, não é? E então, aí estão esses dois. O representante da lei, o representante dos profetas, no monte, conversando com o Senhor sobre o seu êxodo, ou sua saída. Você tem aí na sua Bíblia a palavra partida. Você está vendo aí no verso 31? Sua partida que iria ser cumprida em Jerusalém. Em outras palavras, qual era o assunto deles? A cruz. Moisés falou desse homem, não apenas no capítulo 18 de Deuteronômio, falando desse profeta. Tudo que Moisés escreveu, na verdade, apontava para ele. Os tipos, as figuras, os símbolos, os personagens que Moisés narrou no livro do Êxodo, por exemplo, né? Todo o tabernáculo que ele descreveu no livro de Gênesis, perdão, o tabernáculo que ele descreveu no livro do Êxodo, tudo apontava para ele, Cristo. E aí está Moisés, tendo o privilégio de agora ver com seus olhos o que antes ele não viu. O seu Senhor, o nosso Senhor, e Elias a mesma coisa. Qual era o assunto que ocupava a mente deles?
o Senhor os levou a se ocupar com esse assunto? A cruz. Eles conversavam com ele a respeito da sua partida, da sua saída. É a palavra mais literal, seu êxodo, que ele iria cumprir em Jerusalém. O que mais que nós temos aí nessa narrativa? Quando aquela nuvem os encobre, pense nisso, por favor, irmãos, uma pequena retrospectiva do que já foi falado. Nós já vimos que aquela nuvem não é uma nuvem atmosférica. Por quê? Porque daquela nuvem veio a voz. Não tem voz nenhuma nas nuvens do céu. Não é? Mas daquela nuvem veio uma voz. Este é o meu filho amado. É o meu eleito. A ele ouvi. Então essa nuvem é tão coerente com a mesma manifestação dela no Velho Testamento. A nuvem que encheu o tabernáculo quando nem os sacerdotes podiam entrar, Êxodo 40. A nuvem também que ocupou a glória do Senhor, o Shekinah, que ocupou o templo de Salomão quando ele foi erguido. A nuvem que peregrinava junto com o povo no deserto, cobrindo aquele povo. A nuvem que era autônoma, você já pensou nisso? Uma nuvem que desce e então é uma ordem para o povo acampar. E uma nuvem que levanta, caminha e é uma ordem para o povo seguir. Você acha que é uma nuvem atmosférica? O deserto nem nuvem tem. Não é? Então é a Shekinah, a presença de Deus. Aliás, o texto de Moisés é claro, dizendo que o Senhor governava o seu povo. Ele ia adiante do seu povo, de dia na nuvem e de noite na coluna de fogo. Não é? Então os irmãos veem essa mesma nuvem aí, para que nós não percamos de vista a beleza desse relato. Então, enquanto Pedro falava que bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para ti, uma nuvem os encobriu. E uma voz foi ouvida. Este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvir. Os 2 desaparecem, Moisés e Elias. Então o texto vai dizer, e a ninguém mais viram, senão só Jesus. Temos mais 2 coisas lindas aí, para encerrar esse antecedente primeiro aí da transfiguração. Primeira, quando a nuvem encobre esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, claro que eles são representantes de todos os discípulos do Senhor. Muito óbvio. Dos 9 que ficaram lá no sopé do monte, de todos nós. São discípulos, homens como nós. Não é? Então, quando a nuvem os encobre, os envolve, como diz um evangelista, é uma palavra melhor ainda, uma nuvem os envolveu, o que isso significa? Que a Shekinah, o que é Shekinah? A presença de Deus, a morada de Deus. Eles tiveram o privilégio, então, de serem envolvidos por ela. Essa é uma cena que, se colocarmos um ponto final aí, é para nós meditarmos um pouco também. Eles, esses 3 discípulos, nossos representantes, homens como nós, tiveram o privilégio de, vamos pôr entre aspas aqui, entrar na morada de Deus. Na Shekinah, na glória de Deus. Claro que na limitação deles, óbvio, né? O que foi revelado da glória de Deus ali era o que eles poderiam suportar. Mais do que isso, eles seriam fulminados. Né? Então eles tiveram o privilégio de entrar na morada de Deus. Que lindo, irmão. Porque nosso Senhor mais tarde vai dizer assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E no mesmo capítulo, isso é João 14, 2. Se você for a João 14 mesmo, 23, você vai ver o Senhor explicar o que é essa morada. Ele vai dizer, aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. São as únicas 2 vezes que João menciona a palavra morada no seu evangelho. E elas têm que ser postas juntas. João 14, 2 e 23. Então aí está essa cena linda, irmãos. É isso que nos aguarda, não apenas na limitação com a qual os 3 discípulos experimentaram, mas é isso que nos aguarda plenamente. Entrarmos absolutamente, plenamente e eternamente na morada de Deus. Não é assim que termina o livro do Apocalipse? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que cena, meus irmãos. Uma coisa a mais, então, para concluirmos esse antecedente. Quando essa nuvem os envolve, os 2 visitantes celestiais retornam e é dito, a ninguém mais viram senão somente Jesus. Então pense de novo, por que isso aconteceu assim? Ali estão os 3 de novo, que foram envolvidos por essa nuvem, não é? Envolvidos pela morada celestial. Agora estão vendo só Jesus. O que isso significa? Significa que ali estava aquele
que para a igreja é o seu tudo. Moisés se vai, Elias se vai, a ninguém mais viram. Só Jesus para a igreja. Porque a igreja não necessita de ninguém mais e de nada mais. Então a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Jesus para a igreja, representada na pessoa dos três, Pedro, Tiago e João. A segunda cena do jovem possesso é um complemento maravilhoso, que já foi compartilhado em muitos detalhes. Então eu queria destacar apenas um, que já foi também frisado aqui. A glória no monte, do monte e no monte, vai agora se mostrar no vale. A glória no vale. Agora, os irmãos se lembram que quando estudamos Lucas 7, essa é a nota que eu queria pensar aqui. Os irmãos se lembram que quando o Senhor ressuscita o filho da viúva de Naim, lembra-se da cena que compartilhamos aqui? Ele toca naquele esquife, então aquela procissão para, e ele então dá ordem para aquele jovem, eu te mando, levanta-te. Então é dito que aquele jovem se levanta, nosso Senhor o toma pela sua mão, e Lucas 7, aí, se não me engano, é o verso 51. E diz, e Jesus o restituiu para sua mãe. E nós então apontamos para isso dizendo que o Senhor é o reunificador dos laços humanos quebrados. Porque ele venceu a morte, naquele caso. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Então está lá em Lucas 7, aliás é o verso 15. Vamos conferir lá? Lucas 7, para que você localize aí depois. Lucas 7, verso 15, parte final. Sentou-se o que estivera morto, esse jovem, para o qual o Senhor deu essa ordem, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Restituiu, olha essa palavra aí. Quando nós vamos à narrativa de Lucas 9, volte para lá, por favor, você vai ver que depois que o Senhor expulsa esse espírito maligno desse jovem e o cura, então é dito no verso 42 assim, Lucas 9, 42. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Se você for examinar essas palavras, elas têm a mesma raiz na língua original. Apenas essa outra aqui acrescenta um prefixo. Mas é a mesma palavra, é a mesma raiz, esse entregou. Então, olha as duas cenas juntas, que coisa maravilhosa. Nosso Senhor Jesus é o reunificador de laços quebrados pela morte, no caso da ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas ele também é o reunificador dos laços quebrados pelo inferno. Por isso que João vai apresentar assim, que ele é aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ressuscitou o filho da viúva de Naim e o restituiu à sua mãe. Curou esse jovem possesso e o restituiu ao seu pai. Por um lado triunfando sobre a morte, por outro lado triunfando sobre o inferno, os demônios, principados e potestades. O que Paulo diz em Colossenses 2? Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2,14. E no 15 ele diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aí está o Senhor usando antecipadamente essas duas chaves, porque Ele é o Senhor. Na cruz, essas duas chaves estariam absolutamente nas suas mãos, como Ele se apresentou a João. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Senhor, meus amados irmãos. Esse é o Cristo que nós adoramos. Por isso a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Agora, nós fizemos esses antecedentes por causa do que diz o verso 43. Vamos lá então, e seguimos com o nosso foco para hoje.
todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Claro, aqueles discípulos do Senhor que já tinham realizado, exercido autoridade sobre demônios, quando o Senhor os enviou, não é assim? Agora encontraram uma cena na qual eles se viram completamente desprovidos de autoridade. Nada puderam fazer com relação a esse jovem possesso. E os escribas estavam discutindo com eles sobre esse assunto, coisa que também já foi compartilhada. Mas então, quando o nosso Senhor intervém e realiza o que ele realizou, então Lucas vai descrever assim: todos ficaram maravilhados ante a majestade, olha que interessante, de Deus. Interessante não dizer de Jesus, não é? Porque então claramente ele era visto, ele foi visto aqui mais uma vez, como o único que poderia realizar o que ele realizou, como em outras ocasiões. Porque ele é então o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, irmãos, olhe porque em boa parte das Bíblias, embora, ouça aqui de novo se você ainda não ouviu isso, embora as divisões que você tem na sua Bíblia em negrito, aí a maioria das Bíblias tem, algumas não, algumas põem o texto corrido, mas a maioria tem subtítulos em negrito. Esses subtítulos não fazem parte do texto inspirado. Eles foram colocados só para nos ajudar a termos aí a ideia do que vai ser tratado nos versículos que se seguem, num parágrafo, às vezes em mais de um parágrafo. E às vezes esses subtítulos, ao invés de nos ajudar, nos atrapalham, certo? Porque eles não são texto inspirado. Aqui nos ajudou muito, nesse caso aqui. Porque eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas a edição Revista Atualizada está assim, creio que é corrigida também. Você vai ver o verso 43 dividido no meio, por esse subtítulo aí. Então, a parte lá de cima do verso 43, a primeira parte diz: todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Então nós temos aqui um novo subtítulo que divide o versículo no meio. Ele ainda não terminou. Mas então, ele continua assim: como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos. Por que será que esse verso deve ser realmente dividido no meio? Porque até a sua primeira parte está sendo narrado o espanto, a maravilha que ocorreu na vida, nos corações, na mente, nos olhos daqueles que viram o que o nosso Senhor fez. Agora nós temos uma mudança de ênfase. E aliás é um contraste completo. Eles ficaram então maravilhados do que eles acabaram de ver, e olha o que o Senhor faz. Como Lucas narra, olha, como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos. O que ele disse? Vamos ver? Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Quais? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Não é um contraste absoluto? Por um lado, uma majestosa cena, aliás, duas, né? A primeira é a transfiguração, na qual estavam apenas 3, Pedro, Tiago e João. A outra estavam todos, e muitos mais, no sopé do monte, quando aquele jovem foi curado. Espantados diante da majestade de Deus. Agora o Senhor Jesus tem algo para dizer. Ele não fica embevecido ou embriagado. Oh, mas vocês não estão vendo quem eu sou? O Messias, o Cristo? Né? Vocês não estão vendo minha glória? Será que agora vocês creem em mim? Você não tem nada disso no texto. Pelo contrário. Você tem essas pessoas maravilhadas com tudo isso, de ver quem ele é, o que ele fez, e tem as palavras dele. Fixem nos ouvidos de vocês. O Filho do Homem é a expressão que ele mais usava a respeito dele mesmo, se chamando de o Filho do Homem, por causa dos profetas, particularmente Daniel. Filho do Homem significa Messias, o Cristo. Então ele está dizendo, o Cristo, o Messias, o Filho do Homem, será entregue nas mãos dos homens. Aí está a majestade dele, contrastada com a cruz. E aqui, meus irmãos, gostaria de mostrar as 3 vezes onde nosso Senhor menciona a cruz. Primeira coisa, nós vamos aos textos. Primeira coisa, ele apenas mencionou a cruz, e 3 vezes,
nos últimos 6 meses da sua jornada com os seus discípulos. Isso foi para eles, sem dúvida, uma preservação. Eles não tinham estrutura espiritual para nem mesmo ouvir que o Senhor deles, esse que eles reconheceram como Messias, aliás, foi esse que Pedro, pela revelação do alto, do Pai, fez essa confissão: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí está, já estou citando a primeira vez, imediatamente depois dessa confissão, o nosso Senhor falou da cruz, a primeira vez. Onde está? Basta você voltar uma folha aí da sua Bíblia. Lucas 9, verso 22. Lucas 9, 22. Você está vendo que a confissão de Pedro está logo aí, não é? No verso 20. Então falou Pedro: és o Cristo de Deus. Lucas coloca de uma forma mais resumida, né, do que nós temos em Mateus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então aí está, a confissão. Imediatamente, verso 22, a primeira vez então. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então você sabe o que aconteceu. Pedro o chama de lado e diz: de maneira nenhuma, Senhor, isso nunca te acontecerá. Tem compaixão de ti. E o Senhor vai nos dizer que claramente ele viu que essa voz, mesmo usando um discípulo, não era exatamente a voz do próprio discípulo, mas era uma insinuação do próprio inimigo de Deus contra o Senhor Jesus ir para a cruz e efetuar a redenção. Então ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Ele não está se referindo a Pedro como Satanás. Pedro era o seu amado discípulo. Mas ele está vendo que quem se expressou usando a mente não transformada de Pedro foi o seu próprio inimigo. Para que ele tivesse compaixão de si mesmo e não fosse a cruz. Então arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas, veja o que o Senhor falou, você não arrasou, você não cogita segundo a mente de Deus. Você cogita segundo a mente dos homens. Essa foi a primeira vez. A segunda vez, no texto que nós acabamos de ler, Lucas mesmo 9, verso 44. Quando essa menção, essa segunda menção aconteceu, vamos recordar? Vamos ver o que está escrito no verso 28, vá acompanhando aí. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras. Quais? Aquelas de quando o Senhor foi transfigurado. E falou com eles sobre a necessidade dele ir à cruz e a necessidade daqueles que o seguem, que o amam, que pertencem a ele, de entenderem que ele não traçou para eles um caminho de mar de rosas. Que eles teriam um gozo neles que ninguém poderia tirar. Nada. Mas, por outro lado, eles iriam trilhar a mesma senda de rejeição que o nosso Senhor Jesus trilhou. Irmãos, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, que o Espírito Santo escreva essas palavras no nosso coração. Porque cada vez mais dias difíceis estão se aproximando. Então que nós tenhamos escrito isso em nosso coração. Nosso Senhor nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. Nos prometeu um gozo que o mundo não pode dar. Nos prometeu uma alegria, uma segurança que nada nos pode dar. É nossa, para sempre. Mas Ele não nos prometeu que nós trilharíamos uma senda que seria diferente da dele. E isso precisa ser registrado no nosso coração pelo Espírito Santo. Se alguém quer vir após mim, ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Quer dizer, cuide para que você não viva para a vida, para que você não viva para os seus prazeres, para que você não viva para o seu bem-estar. Cuide-se, porque se você viver para isso, os tempos furiosos vão te pegar. Então a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, vai achá-la.
São tão claras as palavras do nosso Senhor. Então, irmãos, talvez, eu diria certamente, mais do que nunca, nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja para essas palavras. Porque dias mais difíceis estão se aproximando. Então, quando foi que o Senhor mencionou a segunda vez a cruz? 9 dias depois. Porque nós temos a narrativa de Lucas, cerca de 8 dias depois, certo? Que ele contou o primeiro dia, contou o último dia. Por isso o evangelista Mateus vai falar 6 dias, porque Mateus menciona o intervalo e Lucas menciona o período todo, certo? Então Lucas diz cerca de 8 dias depois. Verso 28. Olha o verso 37. Depois da transfiguração. No dia seguinte, quando eles desceram do monte. Porque a transfiguração, sem dúvida, foi uma cena noturna. Isso a torna mais linda ainda. O Senhor transfigurado, suas vestes resplandecendo de brancura, numa cena noturna, no alto do monte. Então o dia vira, e eles descem do monte. Então nós já estamos aí no 9º dia na contagem de Lucas, certo? Então o Senhor menciona a primeira vez a cruz, logo após a transfiguração, menciona a segunda vez a cruz, 9 dias depois. E agora vamos para a última narrativa, só para você ter isso com você. E aí o Senhor se cala sobre a menção explícita da cruz. Ele já falou 2 vezes, mas eles não entenderam nada. Não foi o que nós vemos aí? Eles não compreendiam. Seus olhos estavam encobertos para essas coisas. Eles nem queriam admitir isso. O Cristo, o Messias, o nosso libertador, séculos esperando por ele. Agora ele se manifestou e fala de morrer, e fala de cruz, e a nossa libertação? Não é? E o Império Romano que nos escraviza e faz de nós o que quer, nos pisa. Jerusalém não será de novo a glória das nações? Não é essa a promessa dos profetas? Compreende o dilema deles, irmãos? Compreende? Mas saiba, um dia sim, veja o que Jerusalém está passando. Breve vem o dia. Isso não tem nada a ver com a igreja. Não misture as coisas. O que nós aguardamos é que o Senhor nos tome para Ele já. Porque é esse tempo que nós estamos vivendo. Não resta nenhuma profecia para ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Vou repetir isso, irmão. Não falta nada para ser cumprido para que a igreja seja arrebatada. Aleluia. O nosso Senhor pode nos tomar para Ele já, hoje. Não fique pensando, não, o dia do Senhor não virá antes que venha a apostasia. Paulo falou em Tessalonicenses, eu não tenho tempo para isso agora. Mas você vai ver que há uma diferença nítida no Novo Testamento. Vou só colocar isso para você, se você já quiser pesquisando. Quem sabe um dia nós vamos tomar uma quarta-feira para falar sobre isso. Já tenho orado ao Senhor sobre isso. Há uma diferença nítida no Novo Testamento entre, desde o Velho Testamento, aliás, dia do Senhor e dia de Cristo. Dia do Senhor e dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia do encontro do noivo com a noiva. É o dia desejado por aqueles que pertencem ao Senhor. É dia de gozo, de alegria, de glória. Esse é o dia de Cristo. Um dia oculto. A igreja será tirada da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Mas há um outro dia que é mencionado, desde os profetas do Velho Testamento, que é chamado de dia do Senhor. Esse não é dia de gozo, de alegria, de nada, de paz, de relação de Cristo com a igreja, não. Esse é o dia da ira do Cordeiro sobre as nações. É o dia que ele virá como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, com cetro de ferro, para reger as nações. Compreendeu? Por isso os profetas vão dizer assim, vocês querem o dia do Senhor? Amós vai dizer, Obadias vai dizer, Zacarias vai dizer. Vocês querem o dia do Senhor? Por que vocês querem o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia de obscuridade. É um dia de trevas, é um dia de juízo. Irmão, é esse dia que o Novo Testamento aponta para nós? Quando nós falamos que queremos o dia do Senhor, é esse dia que nós estamos falando? É claro que não. Por isso Paulo usa uma outra expressão para esse dia, o nosso dia do nosso encontro com o Senhor. Ele usa a expressão dia de Cristo. Então ele fala assim, que vocês devem preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão. E nem me esforcei inutilmente. Paulo sabia que no dia de Cristo, a coroa da justiça lhe estava guardada, o qual o Senhor reto juiz dará a ele, não somente a ele, mas a todos que amam a sua vinda.
Ele chega nas últimas epístolas dele, particularmente 2 Timóteo, a chamar esse dia de Cristo tão íntimo. Paulo se tornou desse dia e anelava esse dia que ele já nem mais diz dia de Cristo. Ele diz, aquele dia. Tão sublime para ele. Era tudo que ele aguardava, era aquele dia. Compreende, irmão? Então, quando nós falamos Maranata, o que nós estamos clamando? Nós queremos entrar na plenitude do dia de Cristo. O dia do encontro com o Senhor, com aqueles que Ele redimiu. Agora o mundo aguarda o dia do Senhor. E então sim, haverá uma manifestação particular do Cristo traspassado para Israel. Israel vai chorar, prantear por aqueles que eles traspassaram. Porque eles saberão que aquele que eles rejeitaram é o Messias, é Cristo. E sabe o que Paulo vai dizer em Romanos 11? De 9 a 11 ele trata desse assunto. Ele vai dizer que todo esse remanescente de Israel será salvo. Essa será uma coisa maravilhosa para eles. Ninguém irá destruir esse povo. Não é porque há 2 porta-aviões dos americanos no mar Mediterrâneo. Isso é nada, irmãos. Isso é nada. Ninguém irá destruir esse povozinho por causa dos laços e promessas de Deus com Abraão. Mas essa é a história deles, não é a história nossa. A nossa história é mais gloriosa. Porque nós já somos do Senhor. Eles rejeitam o Senhor. Mais de 50% dos judeus, dos israelenses, são ateus. Então tire da tua cabeça a ideia de que eles estão lá se comportando como povo de Deus, porque não estão. Eles estão em plena rejeição do Messias. Bom, vamos voltar para o nosso assunto. Lucas 18, 31. A última menção. Lucas 18, 31. O Senhor está aqui nos seus últimos dias antes da cruz. Lucas 18. Olha o que diz o verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém. E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. É a menção mais completa do Senhor sobre a cruz. Você está percebendo? Olha os detalhes que ele colocou. Porque é a última vez que ele vai falar com os discípulos sobre isso. Vamos lembrar, aqui ele está subindo para Betânia. Ele vai passar daqui, ele sobe para Betânia. Você tem que reunir a narrativa dos outros evangelhos para você ver o quadro. Ele está subindo para Betânia. Ali ele vai ressuscitar Lázaro, vai ser ungido por Maria de Betânia e entrou na última semana. Última semana de vida do Senhor. Então, veja os detalhes. Escarnecido, ultrajado, cuspido, depois de ser entregue aos gentios, depois de o açoitá-lo, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreendiam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Aliás, como falamos, está encoberto até hoje para esse povo, né, de Israel. De sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, 2 menções no início dos 6 últimos meses do Senhor na terra e a última menção nos últimos dias do Senhor na terra. 3 menções sobre a cruz. Agora vamos lá, nessa meia hora final, vamos lá de novo para Lucas 9, vamos entrar no nosso encargo principal. Por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia. Lucas 9, versos 46, já estudamos os versos 43 a 45, né? Então, versos 46 a 56, nós temos 3 sessões, 3 pequeninas sessões.
E aí, de novo, a divisão em negrito, para os irmãos que têm isso na sua Bíblia, vai ajudar. Porque é exatamente assim que essas sessões são divididas mesmo. Então, vá olhando aí. Versos 46 a 48, nós temos uma sessão. Versos 49 e 50, só esses dois, mais uma pequenina sessão. E versos 51 a 56, a última sessão. 3 sessões. Agora, olha que interessante. Lucas reúne relatos e parece-me claro que a intenção dele é muito assertiva. Já que o nosso Senhor, ouça bem, falou sobre a cruz a segunda vez, depois de toda essa maravilha da transfiguração e da cura do jovem possesso, ele vai dizer, fixem. Não vamos ter tempo para examinar essa palavra aí. Se você buscá-la, você que gosta de estudar, vá na sua chave linguística aí, no seu aplicativo próprio, na sua concordância, e você vai ver que essa palavra aí é traduzida de outras formas pelo nosso tradutor, João Ferreira de Almeida, muito interessante. Quando o Senhor diz assim, fixem nos vossos ouvidos essas palavras. Esse termo, na versão que eu estou lendo, né, é fixai. Você pode ter outros aí, talvez, na sua mão, e outras versões. O sentido é, introduzam isso nos vossos corações. Você vai ver essa mesma palavrinha aqui, fixai, sendo traduzida por introduzam. Que isso seja introduzido no vosso coração. Você tem isso aí lá em Lucas 5 mesmo, verso 18, citando para você. Você tem em Lucas 6,48, aquele homem que cava um alicerce, vai edificar uma casa, e ele então cava e ele encontra a rocha, e lança o seu alicerce sobre a rocha. Lá é a mesma palavra de novo. Essa ideia de lançar profundamente, é o fixar que nós estamos lendo aqui. Então nosso Senhor escolheu essa palavra, fixem. Ele não está só dizendo assim, prestem atenção, percebam. Não, é muito mais que isso. Ele diz assim, introduzam isso no vosso coração. Lancem isso profundamente. O quê? A cruz. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. A mesma palavra, há uma outra citação muito bonita, aí Lucas mesmo, 21:14, traz a ideia de assentar no coração. Assentar no coração. Ou seja, é algo para ser estabelecido. Não permita que isso se perca. Não veja o Senhor Jesus de modo diferente. Não veja o seu chamamento de modo diferente. Cuidado se você não tem entendido assim a jornada cristã. É o que o Senhor quer dizer aí. Então fixem nos seus ouvidos essa palavra. Vocês são meus? Vocês são meus seguidores? Então prestem atenção. A minha senda é a senda da rejeição. Se vocês não estiverem dispostos a pagar esse preço, vocês vão se desviar de mim. Então, meus irmãos, isso é fixar, assentar, introduzir, estabelecer no seu coração. Qual é a senda que o Senhor abriu para nós então trilharmos após Ele? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Pedro, quando escreve a sua epístola, diz que ele deixou-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Posto que ele não cometeu pecado e nem dolo algum se achou na sua boca. Nada, ele era santo, ele não sofreu por causa de pecado. Mas ele foi ultrajado e não revidava com ultraje. Ele foi insultado, mas não fazia ameaças. Entregava-se àquele que julga retamente. Então nossa senda é tão claramente traçada. Se não guardarmos isso no nosso coração, nós podemos nos escandalizar de Jesus. Compreende, irmão? Isso será muito danoso para nós. Nos escandalizarmos de Jesus, da sua senda, do seu caminho. Não, para nós não. Para nós teria que ser diferente. Então vamos lá. O que essas 3 sessões tratam? 3 formas de egoísmo. 3 formas de egoísmo. Que interessante, irmão. Se nosso Senhor acabou de falar sobre a cruz, e acabou de dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, negue o seu eu, o viver para si mesmo, o viver de si mesmo, o viver em função de si mesmo, né? Então, Lucas reúne esses relatos, que obra magistral essa, né? Pelo Espírito Santo, para nos mostrar 3 formas de egoísmo. Vamos ver? Olha a primeira, egoísmo pessoal.
é a primeira. Olha esse versos 46 a 48. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Que coisa, meus irmãos. Não é impressionante? Como isso? Nós só não ficamos escandalizados porque nós somos iguais a eles, né? Porque nós sabemos que esse monstrinho aí também mora no nosso coração. Não é? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o mais eficiente? Quem é o mais glorioso? Não é? Mas que hora de uma discussão como essa, não é? Sim, por causa do Espírito do Senhor que habita em nós e que não habitava neles ainda nessa época, nós nos sentimos chocados, sim. Porque é tão distonante com o Espírito do Senhor. O Senhor diz, fixem, assentem no coração de vocês isto. O Filho do Homem será entregue, açoitado, escarnecido, cuspido. E eles discutiam entre eles quem é o maior. Não é? Egoísmo pessoal. Primeira forma de egoísmo. Vamos seguir aqui para vermos mais. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. Que lindo, não é? Sabe por que é lindo? Porque o nosso Senhor está apresentando aquilo que é humilde, baixo, pequeno. Para os olhos de muitos nessa época, insignificante. Insignificante, uma criancinha, sabe nada, não significa nada. Né? Então Jesus toma essa criança para que eles aprendessem. Vou usar a palavra de Paulo em Romanos aqui. Escute esse versículo com atenção. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ao invés de serdes orgulhosos, ouça bem, condescendei com aquilo que é humilde. Interessante que há a versão que diz condescendei com aquele que é humilde. O contexto, na minha maneira de ver, é muito melhor com a palavra aquilo do que com aquele. Porque aquilo fala mais, aquilo é mais abrangente do que aquele. Não é você condescender apenas com aquele. No caso é uma criança que foi colocada aqui no meio deles, né? Então condescender com aquele que é humilde, é mais que isso. É condescender com, inclui esse aquele, mas é condescender com aquilo que é humilde. Então Paulo, isso é Romanos 12. Paulo vai dizer assim, que vocês não sejam orgulhosos, mas aprendam a ser humildes na presença de vocês, na presença, no apresentar de vocês. Aprendam a ser humildes nas vestimentas, aprendam a ser humildes nas palavras, a serem humildes nos olhares. Que lindo quando o nosso irmão leu o Salmo 131 nessa noite, não foi? Abrindo essa reunião, não combinamos nada, não. Sabe o que aquele salmo diz? Vamos recordar, Salmo 131? Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Que maravilhosa figura. Aí ele vai dizer, tal é minha alma para comigo. Oh, meus amados irmãos, que nós possamos dizer isso também de nossas almas a respeito de nós. Tal é minha alma para comigo. Não é soberbo, não é altivo, não ando à procura de grandes coisas. Então o último verso vai dizer o quê? Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O soberbo não espera, o altivo não espera. O que anda à procura de grandes coisas não espera. Só uma criança espera. Uma criança desmamada, aquietada nos braços da sua mãe. Louvado seja o nosso Senhor. Esse é o Espírito dele. E esse é o Espírito que ele fez habitar em nós. Então, a primeira forma de orgulho, de egoísmo ou orgulho, que Lucas vai narrar aí, é o orgulho pessoal. O egoísmo pessoal. Quem é o maior? E sabe, irmãos, o que ainda nos escandaliza mais é saber que 6 meses depois, quando o nosso Senhor está com a cruz diante dele,
eles ainda estão na mesma discussão. Você quer ver? Abre em Lucas 22. Lucas 22. Não apenas estão na mesma discussão. Abra, por favor, sua Bíblia aí, acompanhe comigo. O que está acontecendo aqui? O capítulo começa falando sobre o quê? Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. A última. Aquela que o Senhor iria celebrar com seus discípulos. De que maneira? Vamos ler? Olha o verso 15. Lucas 22, 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco. Esta Páscoa é a última dele. A terceira e última, junto com seus discípulos. Antes do meu padecimento, do meu sofrimento. Nosso Senhor está à sombra da cruz. Nós estamos na última Páscoa, irmãos. Dali ele vai para o Getsêmani, no Getsêmani ele é preso e dali ele vai para a cruz. Essa é a hora. O Senhor então comendo a Páscoa, instituindo a ceia, maravilhoso, e falando do seu padecimento. Por isso toma o pão e diz, isto é meu corpo, o seu padecimento. Toma o cálice e diz, esse é o sangue de uma nova aliança, o seu padecimento. E eles, vamos ver o verso 24, olha aí. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Impressionante, meus irmãos. E que o Espírito Santo fale isso também ao nosso coração. Porque esse, como nós falamos, esse monstro, ele mora em nossa carne. E nossa única alternativa é pelo Espírito do vitorioso Senhor, que venceu a soberba, o orgulho e tudo que é da carne, mortificarmos os feitos do corpo, como Paulo vai dizer em Romanos 8. E em Gálatas 5, o que ele vai dizer? O Espírito milita contra a carne soberba, a carne orgulhosa, autocentrada. O Espírito milita contra a carne, mas também a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Mas graças a Deus nós já sabemos de quem é a vitória. É daquele que triunfou sobre ela, a carne, e nos deu o seu Espírito triunfante. Por isso andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça da carne. Graças a Deus. Então aqui estão os discípulos com essa mazela no seu coração. O texto que eu citei para os irmãos de Romanos 12, para que você tenha na sua anotação e sua meditação, é Romanos 12, 16. Condescendei com aquilo que é humilde. Então a primeira forma de egoísmo que Lucas narra, voltando lá para o capítulo 9, é esse egoísmo pessoal. Vamos ver como termina. O Senhor coloca então essa criança no meio deles. Estamos lá no verso 47 de Lucas 9. E lhes disse, verso 48, quem receber esta criança em meu nome. Irmão, é só uma outra maneira de dizer o que Paulo disse. Condescendam com aquilo que é humilde. Porque para vocês ser só um menino que não é nada, que não sabe nada, não é? Um imaturo, um inocente, não é isso? E o Senhor então coloca no meio deles e diz: quem o recebe em meu nome, a mim me recebe. Condescendam com aquilo que é humilde. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Egoísmo número 1. Egoísmo pessoal. Está bem claro. Verso 49 e 50. Esse também nos sonda muito. Porque aqui é uma forma de egoísmo corporativo. Ou se nós quisermos, egoísmo de grupo. Irmãos, que cuidado nós precisamos ter com isso. Acho que você já ouviu, talvez a maioria aqui pelo menos, de movimentos chamados cristãos aqui na nossa nação, que desde seu início, basicamente, começaram a dizer assim: nós somos a restauração. Nós somos os remanescentes. E alguns são mais ousados. Nós somos os vencedores. Sabe o que esses discípulos disseram aqui? Vamos ler? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome
expelia demônios, e lhe o proibimos, porque ele não segue conosco. Está vendo, irmão? Orgulho corporativo, orgulho de grupo. Agora, a resposta do Senhor é muito orgulho coletivo, se você quiser. Nunca permitamos essa coisa no nosso coração. Nosso Senhor responde assim no verso 50, vamos ver. Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, ou contra vós, outros, é por vós. Vamos tentar interpretar esse versículo à luz de Marcos. Faça a sua busca depois. Marcos também registra esse texto aqui com mais amplitude. Nós não vamos ter tempo para ir lá, nosso tempo já está terminando. O que o Senhor quis dizer? A senda que eu estou seguindo é a senda da rejeição. Então, se alguém, mesmo que fora de nosso contexto, está realizando algo em meu nome, não lhe proíbam. Porque a senda que eu estou trilhando é uma senda de rejeição. Então, quem não é contra vós, é por vós. Vou colocar ainda de outra forma. Todos, em geral, são contra nós. E são contra vós. Então, aqueles que não são contra nós, são por nós. Porque a nossa senda é uma senda de absoluta rejeição. Absoluta. E não é? E não é? E não foi? Então o Senhor diz, não lhos proibais. Orgulho coletivo. Orgulho de grupo. Somos os tais. Estamos ricos, abastados e não precisamos de nada. Laodiceia. E o Senhor diz, és miserável, pobre, cego, nu. E nem sabes disso. Então aconselho de mim, compres colírio para ungir os seus olhos, para que veja a vergonha da tua nudez. E compres ouro depurado pelo fogo. E vestes para te vestires. Porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor repreendendo o orgulho coletivo, corporativo, orgulho de assembleia em Laodiceia. Você tem orgulho de pertencer a essa assembleia, irmão? Você não devia ter, nenhum. Você devia ter orgulho de pertencer a Cristo, ao Senhor. E assim cada um de nós. E é esse orgulho de pertencer a Ele, o orgulho, obviamente, no bom sentido, o privilégio que temos de pertencer a Ele, é que deve nos unir uns aos outros. Porque como grupo, nós somos nada. Se Cristo entre nós não for, tudo. Ouviu bem, irmão? Então, a segunda forma de orgulho é o orgulho corporativo. Terceira forma, verso 51 e 56. Vamos ver esse. Nós poderíamos chamá-lo de egoísmo. Esse é o mais sutil, o mais disfarçado. Porque é egoísmo na forma de zelo pelos interesses do Senhor. Esse é o egoísmo mais terrível. Egoísmo numa forma de zelo pelo Senhor. Mas é um zelo que não tem nada a ver com o Espírito do Senhor e nem com o coração do Senhor. Você quer ver isso ficar claro? Vamos ver. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele, nosso Senhor, ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram. O Senhor não falou nada, certo? Mas Tiago e João tomaram a causa para si. Uma causa que o Senhor não tomou. Porque o Senhor foi rejeitado naquela aldeia de samaritanos, né? Então eles tomaram essa causa para si e disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. E algumas versões trazem o texto que eu vou ler agora, entre colchetes, certo? Porque esta continuidade não consta de alguns manuscritos originais. Sabe, irmãos, isso nem nos interessa. Porque o que está escrito aí é exatamente o que confere com o que o Senhor quis dizer, com o texto. E como consta em vários manuscritos originais, embora não em todos. Então não apenas o Senhor os repreendeu. O que mais que ele fez? Ele disse. O que ele disse? Vós não sabeis de que espírito sois. Que palavra, não é?
Agora, o que esses dois manifestaram? Um zelo pelos interesses do Senhor. Olha, se o nosso Senhor, nosso santo Senhor, o Cristo de Deus, ele não é recebido por uma aldeia de samaritanos, vamos fazer descer fogo sobre essa aldeia e acabar com eles. Eles não merecem o nosso Senhor. Não são dignos do nosso Senhor. Não é? Então, é um egoísmo disfarçado de zelo pelo Senhor. Essa é a pior forma dos três. Egoísmo pessoal, egoísmo corporativo e egoísmo disfarçado de zelo pelas coisas do Senhor, pelos interesses do Senhor, mas o que está por trás é ego. Eles rejeitaram o meu Senhor. Eles não são dignos do meu Senhor. Temos que tomar tanto cuidado com essa palavra, né? Meu Senhor. Ele é o nosso Senhor. E o nosso Senhor ama aqueles que o rejeitam. E o nosso Senhor morreu por aqueles que o rejeitaram. Não é? Então o Espírito do Senhor não tem nada a ver com o Espírito desses dois. Os filhos do trovão, Tiago e João. Né? Vós não sabeis de que espírito sois. Pois, olha que lindo, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Graças a Deus, irmãos. E seguiram para outra aldeia. Então aí estão as três formas de egoísmo. Agora, sabe o que acontece nesses versos finais? Vamos buscar terminá-lo nesses minutinhos que ainda temos. Versos 57 a 62. Olha aí para a sua Bíblia. Mais 3 sessões. Ou podemos dividir isso aqui em 3 sessões, de novo. E o que acontece aqui nessas 3 sessões? Agora, se nas 3 que já estudamos, nós temos 3 tipos de egoísmo, agora nós temos 3 tipos de seguidores de Jesus. Olha que interessante. Olha o que o Espírito Santo fez usando Lucas. 3 tipos de seguidores. Vamos lá. Vamos ver em qual que nós nos enquadramos. Talvez nos enquadremos nos 3. Primeiro, indo eles caminho fora, verso 57, alguém lhe disse, esse é o primeiro, seguir-te-ei para onde quer que fores. Talvez possamos chamar esse seguidor de um entusiasta. Né? Seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que o Senhor for. Agora, também precisamos ser cuidadosos na crítica a ele. Você sabe por quê? Porque os outros 2 aí, que vão ser citados na sequência, eles têm um mas. O Senhor os chamou para segui-lo, eles se apresentaram, né? Primeiro o Senhor os chamou, então eles se apresentaram, mas eles têm um mas. Os 2 próximos aí. Nós vamos ver lá qual é o mas deles. Eu vou te seguir, Senhor, mas tem uma coisinha aqui para eu resolver primeiro. Certo? Agora, esse número 1 aqui, esse primeiro, esse entusiasta, não tem nenhum mas. Então, acho que ele já ganha um ponto a mais do que os outros. Certo? Então, ele diz, seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que vades. O que o Senhor diz a ele? Verso 58. Jesus lhe respondeu. As raposas têm. Interessante nesse versículo, um contraste aqui, olha. Têm seus covis e as aves do céu, está implícito aqui, não é? Tem os seus ninhos, certo? Mas o Filho do Homem não tem. Não tem. Onde reclinar a cabeça. Irmãos, é esse que nós seguimos. Não é o Cristo da prosperidade, é o Cristo da cruz. Ele nos abençoa porque ele é abundantemente abençoador. Mas vamos tomar cuidado com as bênçãos. Vamos tomar cuidado com as bênçãos. Porque ele é esse Cristo. Nós compartilhamos há pouco tempo, isso deve ainda estar na memória dos irmãos, que o nosso Senhor tinha 4 bens, ou posses, quando ele foi crucificado. Eram as 4 posses que ele tinha. Um manto, ou uma túnica, sem costura. Provavelmente um cinto, todos tinham. Aquelas túnicas, eles não andavam com elas voaçantes. Então, uma túnica sem costura, um cinto, um par de sandálias e possivelmente um lenço na sua cabeça. Por isso, 4 soldados se apropriaram dos seus
bens. E só. Esses são os bens do Filho do Homem, únicos. Todos nós aqui temos infinitamente mais do que ele teve nessa terra. Então que sejamos cuidadosos para que esse infinitamente mais não nos desqualifique como servos e seguidores do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a pensar sobre isso. Então, o verso termina assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lembrando os irmãos que essa palavrinha bonita aí, reclinar, ela aparece novamente em João 19:30. Você se lembra o que está escrito lá? João 19. O que trata lá? Você se lembra, irmão? João 19:30. Ao ver Jesus que tudo estava consumado, ele tomou aquele vinagre. Então é dito que ele bradou: está consumado. Segundo um outro evangelista, nós vamos ver que teve mais um brado, e é o último, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então, João 19:30 vai dizer: e ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra inclinando aí em João 19:30 é a mesma que está sendo usada aí no texto de Lucas. Ou seja, enquanto nosso Senhor andou nessa terra, ele não tinha onde reclinar a cabeça, como posse pessoal. Ele reclinou sua cabeça no barco, dormindo, né? Lá no banco do barco. Ele reclinou a cabeça na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ele reclinou a cabeça no lar de Betânia, certo? Nenhuma dessas posses era dele. Agora, na cruz, ele finalmente reclina a sua cabeça. Porque aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, reclinou sua cabeça na cruz do Calvário, quando disse: está tudo consumado. Reclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, que precioso contraste. Esse é o primeiro tipo de seguidor de Jesus, então. Esse entusiasta. O próximo, já estamos terminando. Versos 59 e 60. Esse é um homem preso por obrigações terrenas. Guarde, irmão, para você pensar, porque muito nos toca. Um homem preso por obrigações terrenas. Então, uma nota rápida sobre esse versículo, para podermos ir para o último e terminar. Vamos ler. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que será que isso significa? Primeira coisa, presta atenção. O pai desse jovem aí, desse que o Senhor chamou, não estava morto. Isso é entender esse versículo errado. O que esse versículo quer dizer é: esse homem que foi chamado pelo Senhor, como começa o verso 59, a outro disse Jesus: segue-me. E ele disse: permite-me primeiro sepultar meu pai. O que ele está dizendo é: eu ainda tenho o meu pai vivo e tenho obrigações terrenas para com ele. Enquanto eu tiver meu papai velhinho, vivo, eu não posso seguir o Senhor integralmente. Tenho as minhas obrigações terrenas. Sabe o que o Senhor disse em Mateus 10? Aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Até porque, meus irmãos, a única maneira de honrarmos nossos pais e nossas mães, que é um mandamento da palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é se Cristo for o centro das nossas afeições. Aí eu quero ilustrar para você. Nosso Senhor Jesus amou a sua mãe terrena ou não? Como você responderia? É claro que sim. Quando ele deixou o seu lar terreno, primogênito que ele era, arrimo de família, seu pai José já tinha morrido quando nosso Senhor iniciou o ministério dele, filho mais velho, trabalhando na carpintaria. Marcos 6 não vai dizer que ele era filho do carpinteiro, não.
Outro evangelista diz, Marcos 6 é mais específico, vai dizer que ele era o carpinteiro. Então ele também era carpinteiro. Então ele seguiu com o ofício do seu pai na carpintaria e cuidando da sua mãe e dos seus irmãos. Aos 33 anos, ele entra no Jordão. E você conhece toda a história. E dali para o deserto, e dali ele vai exercer o seu ministério. E ele deixa a casa da sua mãe e os seus irmãos. Num dado momento, os seus irmãos têm uma preocupação imensa com ele. Ele está ficando louco, ele não tem nem tempo para comer, nem os discípulos dele. Né? Fizeram uma viagem, certo? Até onde o Senhor estava, uma viagem, para repreendê-lo. No bom sentido. Ela, se tivesse a oportunidade de ter uma interlocução direta com ele, diria: meu filho, o que você está fazendo? Você precisa descansar. Você está alucinado com essa multidão, com todos que te procuram. Mas então ela chegou com os irmãos dele, ficou lá do lado de fora da casa, porque a casa estava cheia de pessoas. E o Senhor recebeu o recado, dizendo: tua mãe e os teus irmãos estão aí e querem te ver. O que ele respondeu? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. São palavras do Senhor. Aí eu te pergunto, ele não amava sua mãe? Questão de prioridade. A prioridade do nosso Senhor era fazer a vontade do seu Pai. E por causa do seu Pai estar entronizado no seu coração como homem, santo de Deus, então ele pôde servir não só sua mãe, mas os seus irmãos e a todos. Então agora a última cena, o nosso Senhor na cruz. E quando ele está na cruz, uma das pessoas que ele vê, quem é? A sua mãe. Sim, ele amava sua mãe. E o que ele fez para sua mãe? A última provisão do seu primogênito, santo, filho de Deus, filho do homem. Ele encomenda sua mãe, sua querida mãe, para João. E João a leva para casa. Ah, coisas lindas aí, mas deixa-me citar uma. Nosso Senhor sabia que, além de outras coisas, seria muito para sua mãe ver tudo mais que aconteceria com ele na cruz até que ele expirasse. Então o Senhor entrega sua mãe para João. E João entendeu muito bem a mensagem, porque o evangelista diz, e daquele instante, João a levou para sua casa. Nosso Senhor queria que ela saísse de diante da cruz. Seria muito para ela ficar ali até o fim. Então ele fez essa provisão também para ela, tirá-la do horror. O livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 52, diz que o semblante dele nem parecia o de um homem. Tão desfigurado ele estava. Mas além disso, além dessa questão, o Senhor está provendo para a mãe dele. Ele era o provedor. Ele era o carpinteiro. Ele cuidou dela, desde que seu pai partiu. Agora ele a entrega para João. Para João. Ele está dizendo: João, cuide dela. Aquele que reclinou a cabeça no peito do Senhor, o discípulo amado, cuide dela. Agora eu vou te dizer algo que a história diz, a tradição. Escute com atenção. João cuidou de Maria até que ela partisse para o Senhor. E depois disso, foi que ele exerceu o ministério itinerante na Ásia Menor, cuidando daquelas assembleias, Éfeso, Sardes, Esmirna, todas aquelas da Ásia Menor. João cuidou dela, porque ele recebia essa ordem do Senhor, até que ela partisse para o Senhor. Então, que lindo vermos isso, meus irmãos. Nosso Senhor está tocando na prioridade, por isso ele diz: deixe os mortos. Seu pai será sepultado por alguém. Sua prioridade não é sepultar o seu pai. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Agora então, reforçando. Nunca nosso coração será adequado para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, inclusive para os nossos irmãos em Cristo, se Cristo não for a prioridade no nosso coração. Se o nosso amor para com Ele não for primaz, os outros vão obter resto de nós. Mas se o nosso amar
amor por Ele for primaz, então os outros poderão receber algo desse cuidado, algo dessa provisão e algo desse amor. É assim que funciona, irmãos. Então, o último, desculpe, nosso tempo já passou. O último tipo de seguidor do Senhor. Verso 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Esse é um homem preso por laços naturais. Um pouco diferente do anterior. O anterior está preso por obrigações terrenas, certo? O outro está preso por laços naturais. Deixe-me primeiro me despedir dos de casa. Então, o Senhor vai dizer o que para ele? Todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Nosso Senhor está dizendo: você não tem tempo de se despedir dos da sua casa. Se você compreende a jornada e a obra para a qual eu estou te chamando, ela é prioritária. Então, se você põe a mão no arado, não olhe para trás. Essa é a beleza do nosso chamamento. Todos nós fomos chamados assim, meus irmãos. Então, esses são 3 tipos de seguidores. E que o Senhor nos ajude a examinar os nossos corações. Porque, sem dúvida, sempre há algo embutido aí que tem necessidade de que o Senhor fale de novo conosco. Onde nós estamos nesses assuntos aí? Onde está a nossa prioridade? Qual é a nossa relação com aqueles que o Senhor nos tem dado? Quais são nossas prioridades? Quais são nossos laços? Quais são nossas obrigações? Será que algo tem nos impedido de seguir o Senhor? Sabe, irmão, nesses anos andando com o Senhor, já vi alguns casos de filhos que têm muita dificuldade. Por exemplo, até mesmo de professar a sua fé no batismo. Já creem no Senhor, já creem. Mas tem dificuldade de confessar publicamente sua fé por causa dos seus pais que ainda não creem. Sim. Mas o Senhor só pode honrar o coração que a Ele dá prioridade. Vamos orar. Obrigado, querido Pai Celestial, porque fomos chamados com um chamamento tão radical, tão definitivo, tão profundo e tão maravilhoso. Pedimos ao Senhor que lance mais luz, Senhor, sobre a beleza e a glória do nosso chamamento celestial. Obrigado, porque não fomos nós que escolhemos a Ti. Foi o Senhor quem escolheu a nós. E nós nos gloriamos nesse chamado celestial. Mas, por outro lado, também te pedimos que o Senhor nos desembarace de todo o peso, assim como do pecado que tenazmente assedia, para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A ninguém mais vendo, senão somente a Ti. Ajuda-nos nisso, Senhor. Sonda o nosso coração e ajusta-nos com relação a essas prioridades e interesses. Assim nós te pedimos. No precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.